Há dias em que o futebol deixa de ser apenas um jogo e se transforma num espelho. Um espelho cruel, que mostra aquilo que muitos preferem não ver: a distância entre o que o Brasil foi e o que ele se tornou dentro das quatro linhas. E talvez nenhum dia tenha simbolizado tanto esse choque de realidade quanto aquele em que o orgulho do futebol brasileiro foi colocado à prova. Era para ser apenas mais uma discussão sobre tática, resultados e desempenho. Mas o que aconteceu ali foi mais profundo. Um retrato da ferida aberta que insiste em sangrar há anos. Durante muito tempo, o Brasil foi o país que ensinava o mundo a jogar futebol. A ginga, o improviso, o talento natural. Enquanto os europeus estudavam, nós encantávamos. Enquanto eles montavam esquemas, nós criávamos arte. Só que a arte envelheceu, o improviso perdeu espaço e a nossa confiança foi ficando cada vez mais parecida com teimosia. Hoje o futebol mundial evoluiu. E nós ficamos olhando para trás, presos à nostalgia de um tempo que não volta. E é nesse ponto que o debate começou a pegar fogo. Um ex-jogador, daqueles com moral e história, levantou a voz. O problema do Brasil não é técnico estrangeiro, é o brasileiro que parou no tempo. A frase caiu como uma bomba. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Do outro lado da mesa, um comentarista rebateu com ironia. Ou talvez o problema seja achar que só o que vem de fora é melhor. A tensão aumentou e, entre provocações, dados, lembranças e emoções, o que estava em jogo não era apenas a análise de um treinador ou de um esquema tático. Era o orgulho de uma nação que sempre se viu como referência e agora luta para entender por que perdeu o protagonismo. O público assistia e se dividia. De um lado, os que acreditam que o futebol moderno exige atualização, estudo, método. Do outro, os que defendem que o futebol brasileiro não precisa copiar ninguém, apenas reencontrar sua essência. O debate virou espelho de algo muito maior. Uma sociedade que resiste a mudar, mas sente que algo precisa mudar. E quanto mais os argumentos se cruzavam, mais claro ficava que o verdadeiro conflito não era entre técnicos estrangeiros e brasileiros, mas entre passado e futuro. Não é sobre quem está no banco, é sobre quem está nas ideias, disse um dos comentaristas com aquele tom que corta o ar. E ele tinha razão, porque o futebol brasileiro, por muito tempo, viveu da memória. Vivemos de nomes, de glórias, de 5 estrelas no peito. Só que as estrelas brilham menos quando o presente não acompanha. E quando o orgulho vira desculpa, a evolução para. A discussão esquentou de vez quando alguém citou uma frase de Ancelotti. No futebol, quem não aprende, desaparece. O estúdio explodiu em reações. Uns riram com sarcasmo, outros concordaram com seriedade. E o público nas redes começou a transformar o debate em campo de batalha. Querem europeizar o futebol brasileiro, diziam uns. Querem manter o amadorismo que nos afundou, respondiam outros. A verdade é que, no fundo, todos estavam falando da mesma coisa: medo. Medo de perder a identidade. Medo de mudar e não saber o que ser depois da mudança. Mas é justamente esse medo que precisa ser encarado. Porque o futebol, assim como a vida, não respeita quem se acomoda. O jogo muda, os espaços mudam, os atletas mudam. O mundo inteiro está estudando, inovando, evoluindo. E o Brasil, que sempre foi sinônimo de criatividade, parece preso à saudade. Só que saudade não ganha jogo. E enquanto discutimos se um técnico estrangeiro entende ou não a nossa cultura, o mundo segue vencendo com disciplina, tecnologia e leitura tática. Um dos comentaristas trouxe um dado que deixou o ambiente pesado. Nos últimos 10 anos, quantos técnicos brasileiros foram cogitados para clubes da Europa? Nenhum. O silêncio que se seguiu dizia tudo. Era a ferida aberta, escancarada. Por muito tempo, acreditamos que éramos insuperáveis. E talvez isso tenha sido o nosso maior erro. A autossuficiência mata a curiosidade, e sem curiosidade não há evolução. O programa seguiu com imagens de seleções estrangeiras, metodologias modernas de treinamento, clubes que reinventaram a forma de jogar. A cada exemplo, mais clara ficava a sensação de que o mundo correu enquanto o Brasil dormia. Mas mesmo assim, havia algo ali, um fio de esperança, uma vontade de resgatar o que ainda resta de genialidade.
E esse fio foi puxado por uma fala que mudou o clima da conversa. A gente não precisa negar o passado, precisa traduzi-lo para o presente. Essa frase virou o ponto de virada, porque não se trata de apagar a história, mas de atualizá-la. O futebol brasileiro nasceu da improvisação, da rua, da bola no pé descalço e da liberdade de criação. Mas isso não significa que não possa conviver com estudo, ciência e estratégia. Um não anula o outro. Se completam. E é aí que mora o desafio. Encontrar equilíbrio entre essência e modernidade. O debate caminhava para o clímax. As vozes se cruzavam, os argumentos ganhavam emoção, e alguém lançou a provocação final. Será que o Brasil ainda é o país do futebol ou virou o país da desculpa? O silêncio que veio depois foi o mais pesado da noite. Ninguém quis responder, porque todos sabiam que, no fundo, essa pergunta não é para os técnicos, é para todos nós. O orgulho é uma faca de dois gumes. Ele nos dá força para lutar, mas também pode nos impedir de aprender. O futebol brasileiro precisa reaprender a ser curioso, a observar o mundo sem achar que está acima dele. Precisa aceitar que talento é essencial, mas não basta. Hoje, a vitória não vem apenas dos pés, vem da mente, do planejamento, do coletivo. E talvez esse seja o verdadeiro teste do nosso orgulho. Reconhecer que podemos ser grandes de novo, mas de um jeito novo. Enquanto o programa chegava ao fim, as redes sociais ferviam. Hashtags subiam, vídeos de trechos mais polêmicos viralizavam e torcedores de todas as gerações opinavam como se estivessem em campo. Uns culpavam a nova geração por não entender o valor da camisa. Outros diziam que os antigos é que se recusam a aceitar o novo. Mas entre críticas e paixões, havia uma verdade incontornável. O Brasil ainda sente que o futebol é parte da sua alma. E é exatamente por isso que o debate dói tanto. No encerramento, o apresentador olhou para a câmera e disse: "Talvez este seja o momento de parar de comparar e começar a construir." Uma frase simples, mas que ecoou como uma convocação. Porque o futuro do futebol brasileiro não depende de um nome, de um técnico ou de uma tática. Depende de uma mentalidade. E enquanto o orgulho continuar sendo usado como escudo, vamos seguir jogando o jogo errado. Agora, a bola está com quem assiste. Porque cada opinião, cada comentário, cada reflexão faz parte dessa reconstrução. O futebol não é feito apenas de quem está no campo. É feito de quem sente, de quem discute, de quem cobra, de quem acredita. E se o Brasil quiser voltar a ser o país que encanta o mundo, o primeiro passo é admitir que encantamento não é herança, é construção diária. Então, me diga você, o orgulho do futebol brasileiro está ferido ou apenas adormecido? O que falta? Coragem para mudar ou humildade para aprender? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar esse debate com a gente. E não esquece de deixar o like, porque é com a sua voz que esse diálogo continua. Afinal, o futebol não é de quem fala mais alto, é de quem escuta o que o jogo está tentando dizer.